galera do Esplanada, sejam bem-vindos ao Sentar-se em Casa. Agora vamos proceder com a correção da prova do nono ano, prova de literatura, né? Vamos à primeira questão. Vamos lá. A primeira questão ela diz assim, para você ler o trecho da obra, né? Você lê o trecho da obra aqui e aí responde. E a pergunta é: tendo como base o trecho acima e a obra estudada em sala, escreva qual tipo de narrador foi utilizado na obra. E aí você tem de justificar a sua resposta. Primeiro de tudo, você vai dar uma olhada no trecho aqui. Você vai ver que os verbos, olha só. Fechei a porta e dei 2 voltas na fechadura. Voltei para a cama, deitei e recomecei a chorar. Que ódio, que ódio. Beleza. Esses verbos estão na primeira pessoa, né? Ela está contando a sua própria história. Então, o narrador conta a sua própria história, é o narrador personagem. E a justificativa. Os verbos estão na primeira pessoa, o que demonstra que o narrador participa da história. Aquilo que eu acabei de falar. Então, eu creio que ninguém tem dúvida em relação a isso. Narrador, personagem, primeira pessoa. Beleza. A resposta é diferente disso, a questão está errada. Questão 2. Tendo como base a obra estudada e as discussões desenvolvidas em sala de aula, escreva quais são as características dinâmicas apresentadas pela personagem Cris. Aí, pessoal, vocês vão perceber o seguinte: característica dinâmica da personagem e não estática. Estáticas são aquelas características que o narrador elenca ali ao longo da obra sobre o personagem. Característica dinâmica é aquela que nós conseguimos depreender ao longo da obra. Por isso, eu vou pedir de vocês assim no máximo 3, no máximo não, no mínimo 3 características, né? No máximo aí vocês colocam o tanto que vocês quiserem, desde que essas características realmente possam ser observadas na obra. Eu coloquei aqui, ó, algumas que eu julgo mais aparentes na obra. Aí eu escrevi assim: Cris revela-se ingênua. Ela é ingênua porque ela caiu no golpe de um cara muito mais velho, né? Um cara de 38 anos que mantinha um apartamento justamente para se encontrar com as mulheres. E ela não percebeu isso. Ela achou que era única, que era especial, que ele ia separar da mulher para ficar com ela. Então ela era ingênua. Ela se mostrou forte e determinada quando ela descobriu que estava grávida do Rodrigo. Ele deu um cheque para que ela abortasse, tal, 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 e ela não fez isso. Ela manteve a posição e disse que ia ter o filho. Então, nesse caso, ela é forte e determinada. Ela é mentirosa nos momentos que ela mentia para a mãe, dizendo que ia sair com as amigas e na verdade ia sair com o Rodrigo. Ela disse para o Deco que não tinha. Ela disse para o Rodrigo que não tinha namorado no começo, sendo que ela namorava com o Deco. Então, esse tipo de coisa faz eu dizer que ela é mentirosa. Outra característica dela é que ela é dissimulada. E por que, que eu digo que ela é dissimulada? Por exemplo, lá quando ela vai conversar com o Rodrigo, né, que ela faz de conta que não conhece que não lembra do Rodrigo, isso é uma espécie de dissimulação, então eu coloquei aqui que ela era dissimulada. Beleza. Agora vamos para a questão 3. A questão 3 pede o seguinte: Cristina narra a história em sincronia com o tempo em que ocorrem os fatos ou simplesmente rememora fatos já ocorridos para compor a história? Justifique sua resposta. E aí a resposta é o seguinte: a Cris ela rememora esses fatos. Os fatos não estão ocorrendo simultaneamente. Não à toa você vê que ela volta ao dicionário dela para ler as coisas. Então são fatos que já ocorreram e ela está rememorando esses fatos aí. Eles não ocorrem simultaneamente. E tem algumas outras partes no texto, como nós vimos em sala de aula, que demonstram isso, né? Demonstram que a história ocorreu no passado, mas não é num passado muito distante, é um passado próximo. Ainda assim, ela está rememorando os fatos, tá ok? Então essa é a resposta. E aqui eu coloquei dicionário, mas é diário, tá? Isso aqui foi burrice aqui, ó. Não é dicionário, não é diário. Maravilha. Agora a questão 4. Um tempo depois de retornar da viagem a Porto Seguro, que Cris descobre estar grávida do seu amado Rodrigo. Escreva qual foi a primeira personagem a ter conhecimento da gravidez da protagonista. Se você disse que foi a própria Cris, você se enganou, porque quem teve a confirmação primeiro foi a doutora Sandra, né? Depois que ela estava passando muito mal, estava aparentemente doente, ela foi ao médico e a doutora Sandra descobriu que ela estava grávida. Então essa foi a primeira personagem a saber da gravidez da Cris. Beleza, questão 5.
No capítulo 41, Cristina diz que Deco parecia um cavaleiro andante. Escreve explicando por que a protagonista o comparou a um cavaleiro andante medieval. Como é de costume, né, aqui eu coloquei uma questão que vai trazer conhecimentos prévios, né, de vocês. Então, um cavaleiro andante medieval, eles aqueles cavaleiros que eles tinham como propósito defender e amar incondicionalmente a dama quem escolheram para amar, né? Então eles, tipo Don Quixote, escolheriam uma mulher e tudo que eles fizessem era em prol dessa mulher. Então eles a defenderiam ante todo e qualquer perigo e a amariam incondicionalmente. Assim fez o Deco, né, ao proteger a Cris nessa obra, né? Ele amava ela incondicionalmente, mesmo ela tendo trocado ele por outro homem, engravidado desse homem, o Deco a defende, ele a ama. Então, o Deco é um cavaleiro andante medieval, né? Ele foi comparado a isso por causa dessa situação. Então, você tinha que ter escrito alguma coisa do tipo, né? Ele a amava incondicionalmente e a defendia assim como os cavaleiros medievais faziam. Beleza. Questão 6. Um dos passos para a realização da análise estrutural de uma obra é descobrir o espaço em que se narram os fatos que compõem tal obra. Sendo assim, escreva em que local predominam as ações descritas na obra Este Amor Veio para Ficar. Aqui, pessoal, vocês não quero que vocês escrevam que é no apartamento, que é na escola, nem isso não. Eu quero que vocês me digam se é um espaço urbano, rural, né? E aí vocês justifiquem isso aí para mim de uma maneira bem tranquila. Aqui eu coloquei, ó, a predominância das ações no espaço urbano, na cidade de São Paulo, principalmente. Tem algumas ações que ocorrem em Porto Seguro, tem algumas ações que ocorrem no Rio de Janeiro, mas a predominância maior é na cidade de São Paulo. Então essa deveria ser a tua resposta. Aqui, pessoal, eu quero que você numere entre parênteses, os parênteses, né? Relacionando o nome de cada uma das personagens com o que elas representaram para a crise. Essa é a questão 7. E aí depois você vai marcar lá a sequência correta lá embaixo. Beleza. Vamos lá. Um tanto ausente, participava pouco da vida de Cris, torna-se uma figura mais atuante e mais próxima quando ela fica grávida. Esse é o pai da Cris, né? Ele era um tanto ausente, só que depois que ela ficou grávida, ele se tornou mais atuante. Então você deveria marcar aqui o número 4. Próximo. Essa pessoa e Cris tinham uma grande amizade. Mesmo tendo se afastado dela, Cris pôde contar com seu apoio total quando precisou. Essa é a melhor amiga da Cris, que é a Regina, número 3. Agora vem. Sempre demonstrou muita agressividade em relação a Cris e não fazia parte do seu círculo de amizades. Quem tinha muita agressividade em relação a ela era a Valéria, número 1. Beleza. Próximo. Apesar de fofoqueira, essa pessoa era do bem. Defendia Cris em qualquer situação. Essa é a Kátia, número 5, que também é amiga da Regina, né? Elas formavam um trio ali. Beleza. Próximo. De início mostrou-se uma pessoa encantadora, mas com o tempo, seu cinismo e falta de caráter ficaram evidentes para Cris. Essa personagem é o Rodrigo, número 7. Depois, apesar de aparentar certo alinhamento, amava muito Cris e, quando ela mais precisou, foi sua principal fonte de força e coragem. Essa, pessoal, é a mãe da Cris. Então, número 2. E agora o próximo e último, revelou-se uma pessoa a tal ponto digna e apaixonada que Cris não se julgava merecedora de seus sentimentos. E aí, essa pessoa é o Deco, número 6. Aí no final eu peço ainda o seguinte, agora marque a alternativa que contém a sequência correta enumerada acima. Então o que eu vou julgar? Eu vou julgar simplesmente a resposta aqui na sequência, aqui embaixo. Aqui, ó. E a resposta correta é a letra E. Beleza? Maravilha. Agora vamos para a parte de interpretação de texto. Analise as obras abaixo. A tela, né? Vai analisar a tela. Os Retirantes, que é de Cândido Portinari, e um fragmento do romance Vidas Secas de Graciliano Ramos. Beleza. Você vai dar uma lida e vai vir aqui a questão.
Sobre a causa da migração em ambas as obras, pode-se afirmar que foi. Qual foi a causa da migração nas duas obras? E aí, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês da questão da predominância. Vocês têm que tomar muito cuidado. Olha só, aqui na obra do Cândido Portinari, você vê que as pessoas estão magras, né, com aquele rosto que parece ter sido ressecado, típica da seca, da falta de água. E olha só na obra do Graciliano Ramos aqui, ó. Procurou descobrir na planície uma sombra ou sinal de água. Se não tinha, pessoal, é porque estava com o quê? Estava com a seca. A seca aqui é a temática, é a principal causa da migração em ambas as obras. Então você deveria ter marcado a letra A. Se você pensou que era fome, sinto muito te dizer, mas não é. Beleza. Agora questão 9. A charge acima faz uma crítica ao descaso com. Então você vai ter que analisar de novo. Olha só, aqui você tem o chão ressecado, você tem uma gota d'água caindo e a criança, em vez de pular para pegar a bola no lance do pênalti aqui, que a bola foi em direção ao gol, eles estão jogando futebol, ela pulou para pegar a gota d'água. Então, qual é a crítica que se faz aqui nessa charge? É o descaso com a seca, que é a necessidade prioritária, em detrimento do futebol. Porque os investimentos são muito maiores em relação ao futebol do que para tratar a seca. Essa é a crítica dessa charge, tá ok? Então, a resposta, letra B. E aqui é aquele poema que nós vimos em sala de aula, que é o soneto 11 do Camões, né? E eu coloquei aqui como título o primeiro verso aqui, porque é o que é mais conhecido da galera. Mas o título dele é Soneto 11, isso aí vocês já sabem. E aí pede assim, ó, no poema de Camões, o amor é determinado como um sentimento ruim, triste, confuso ou contraditório. Se você colocou confuso, sinto muito te informar, mas o amor não é confuso. Ele é simplesmente contraditório. E está escrito aqui, ó, se tão contrário a si é o mesmo amor. Ele é contraditório e não confuso. Ele arde sem se ver, ele dói e não se sente. Isso não é confusão, isso é contradição. Então a resposta correta, letra D. Eu acho que essa vocês não erraram, né? Nós fizemos em sala. Então, espero que vocês tenham tirado 6 nessa prova. Qualquer coisa a gente conversa mais em sala de aula. Forte abraço.